Como eu sei que é a dúvida de muitos, nesse vídeo eu vou comparar o Investidor 10 com a AGF+, para que você saiba qual a melhor plataforma para você colocar o seu dinheiro, para você assinar. Porque sim, é bem importante para quem está começando ou quem já está no nível mais intermediário até avançado, ter um consolidador de carteira. E um consolidador de carteira precisa ser pago, você não vai conseguir isso de forma gratuita. E não pense você que é suficiente o que está lá na corretora. A corretora não serve para isso. A corretora não raro terá escassez de ferramentas ou ela vai te vender uma ferramenta. Por exemplo, o BTG vai te vender o Kinvo. Eu particularmente não uso o Kinvo e nem faz parte aqui do nosso escopo de comparação, senão o vídeo ficaria longo demais. AGF+ versus Investidor 10. Então vem comigo. Bom, inicialmente já deixo claro que eu não vou deixar nenhum link aqui na descrição para que você tome a decisão da maneira que melhor lhe aprouver. Ou seja, você vai olhar aqui a comparação e vai verificar o que vale mais a pena para mim. É claro que eu vou dar a minha opinião final como veredito ao final desse vídeo. E começando aqui pelo preço, que eu sei que é algo que você leva muito em consideração e deve levar, principalmente se você tem pouco dinheiro para investir, por exemplo, R$100 por mês, R$200 por mês, aqui já encontramos uma primeira barreira de entrada na plataforma AGF+. Porque veja, estou aqui com os planos de assinatura. E veja que o valor, mesmo com 22% de desconto, você vai pagar no plano anual R$ 69,90. Só que na verdade você está pagando R$ 838,80 à vista no plano anual. Plano mensal esse aqui de R$ 89,90. E aqui fica muito claro isso. Plano mensal, quase R$90 por mês. Imagina só alguém que aporta R$250 por mês. Muitas pessoas estão nessa situação. Não há como a pessoa, nesse momento, assinar a plataforma AGF+. Até mesmo no plano anual, seria o equivalente a R$70 por mês. No caso do Investidor 10, o que nós temos? Nós temos uma assinatura no plano anual que vai sair R$19,90 por mês. Aí já fica mais razoável, aí já fica mais dentro do orçamento doméstico da maioria dos pequenos investidores. Então, aqui eis uma primeira vantagem do Investidor 10 frente à AGF+. Mas não podemos nos limitar a isso, afinal de contas, você quer saber qual é a melhor, não só quanto ao preço. E vamos começar aqui pela AGF+. Esse aqui é o dashboard da plataforma, aqui vai aparecer o total do meu patrimônio investido, e aqui já vou citar para você uma primeira restrição. Na plataforma AGF+, como o Barsi só investe em ações e o pessoal só investe em ações no Brasil, você não vai conseguir consolidar outras classes de investimento a não ser ações brasileiras. Então aqui é só o que foi importado da B3 de ações brasileiras. Eu não consigo inserir aqui renda fixa, não consigo inserir fundos imobiliários, não consigo inserir REITs, não consigo inserir estoques nem criptomoedas, só ações brasileiras. Então existe aqui essa restrição. E aqui no consolidador de carteira, o que nós temos? Nós temos aqui separação por setores. Então aqui eu tenho um pedaço grande em setor de seguros. Ó, você clica aqui 17,25%, isso aqui é bacana. Aqui 15,88% saneamento, outros setores 27%, setor bancário é a maior exposição 27,62% e aqui energia 12%. Aqui ele vai te dar crescimento de dividendos, que é uma ferramenta exclusiva da AGF+, vai te dar aqui uma separação de crescimento de dividendos, a renda acumulada nos últimos 12 meses, renda a receber nos próximos meses, então aqui ele vai te trazer o quê? Os dividendos já provisionados, aqueles dividendos que você já está com a ação na Datacom, já passou a Datacom, você foi dono das ações na Datacom e por isso você tem uma projeção futura de dividendos. Eu posso clicar aqui do lado em carteira consolidada, aqui vai ter Dividend Yield on Cost, que nesse momento estaria abaixo. Ele vai te dar aqui proventos recebidos. Aqui na posição da carteira ele vai separar por cada ação da carteira. Então vai ter essa pizzazinha aqui separando os percentuais. Ele vai separar aqui para você em carteira previdenciária, que seriam as ações mais de dividendos, e carteira de oportunidades. Tudo isso você consegue importar os dados da B3. Aqui ele vai ter um ranking, trazendo para você um ranking em termos de dividend yield. E aqui no nosso exemplo, a Bradespar estaria na primeira colocação com 20,30% de dividend yield. Mas aqui mora o perigo. Por quê? Porque essa ferramenta ranking e a outra ferramenta aqui também escrita como onde aportar, te trazendo aqui supostas ações que você já poderia aportar diretamente os seus recursos, isso aqui faz com que a pessoa que está começando, ela venha e faça o seguinte: eu vou seguir a recomendação da AGF+, e vou comprar essas ações
e nem precisa estudar porque seria uma casa de análise. Isso está certo? Não está certo. A Luísa, inclusive, vez ou outra, comenta no seu Instagram que, na verdade, a AGF+, ela só te traz informações e que não constitui uma casa de análise. Então, cuidado com isso. Aqui é onde você vai acabar tomando ferro, comprando ações que você nem entende, achando que isso aqui é recomendação de investimento. Não é uma casa de análise. Coloca isso na sua cabeça. Aqui nós temos também um simulador histórico, que é bem interessante. Dificilmente você acha um simulador histórico como este. Eu considero muito bom esse simulador. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui as ações de Banco do Brasil. BBAS3. Vou colocar aqui um investimento inicial de R$1.000, por exemplo, com aporte mensal de R$500. Eu posso colocar aqui um período desde janeiro de 2000, período final, eu posso selecionar aqui ou colocar este mês, seria abril de 2024, simulo, e aqui para baixo eu tenho uma simulação bem bacana. Qual foi meu custo total de aquisição, ou seja, quanto de dinheiro eu coloquei em Banco do Brasil no período, mas aqui considerando os dividendos recebidos. Aqui embaixo o efetivo desembolso. O que é o efetivo desembolso? Foi o dinheiro que saiu do meu bolso mesmo, os R$500 por mês no período. Já o custo de aquisição é considerando o reinvestimento de dividendos. Entendeu a diferença? Aqui os proventos acumulados, então eu recebi 417 mil de provento e eu teria um patrimônio de R$1,1 milhão. Olha só que interessante. Olha o poder dos juros compostos e dos dividendos ao longo do tempo. Aqui embaixo eu tenho o MDI, que é o mapa do dividendo inteligente, que basicamente é um método criado pelo Barsi para saber o melhor momento de comprar ações pagadoras de dividendos, evitando-se a alta decorrente do anúncio de um pagamento de um provento. Tem agenda de dividendos, mas isso aqui é uma ferramenta que hoje praticamente todas as plataformas possuem. Tem calendário corporativo e, na minha visão, o grande diferencial do AGF está aqui, nessa parte pregão AGF+, onde você tem lives fechadas, você tem a parte de radar, que são comentários aqui do pessoal, assim como insights, onde você tem comentários aqui do pessoal também, por exemplo, a Luíse, sócio de verdade, vota em assembleia. Aí ela explica o porquê dessa visão dela. E tem o AGF Análise, onde colaboradores aqui acabam analisando empresas da bolsa, resultados trimestrais, e aí aqui dentro eles têm analistas de investimento para bater um papo com o pessoal que está dentro das companhias. Então é legal isso aqui, mas não confunda, não é uma casa de análise. Esse AGF Análise é justamente aqui para fazer análises para vocês, mas sem constituir recomendação de investimento. Tem a parte educacional, que é bem fraquinha, temos que reconhecer, porque eles não vão colocar aqui uma parte educacional boa, já que eles têm um curso próprio que é o JBI. Então nem faria sentido para eles colocar uma parte educacional boa, que daí eles não iam conseguir vender o produto deles de ticket alto. Tem a parte de imposto de renda, que também eu não utilizo. E como eu disse, o grande diferencial da AGF está aqui, na parte de comunidade. E aí, eu já deixo claro aqui para vocês o seguinte, o AGF+, vai servir muito para quem precisa de uma comunidade. Lives exclusivas, essas análises do pessoal, compartilhamento de experiências. Então, se você quer uma comunidade, o AGF+, é interessante. Mas agora vamos para o Investidor 10, que eu particularmente venho usando muito mais. Quando eu clico aqui na minha carteira, aqui eis um primeiro diferencial na parte de consolidador da carteira. O Investidor 10 permite que você coloque todas as classes de ativos aqui na sua carteira. Você não fica limitado. E esse gráfico aqui também é bem interessante, que ele vai mostrando a evolução do seu patrimônio ao longo do tempo. Isso aqui pouquíssimas corretoras apresentam para vocês. Aqui na parte de proventos, eu considero que esse histórico de proventos acaba sendo até mais intuitivo e interessante do que a AGF+, porque já te mostra a evolução ao longo do tempo. Eu consigo ver qual foi a minha média mensal de proventos aqui e eu posso selecionar. Eu só quero saber ações? Vou colocar só ações. E aqui eu sei quanto que eu recebi só de ações. Sendo que no ano passado foi uma média de R$5.000, veja aqui, e nesse ano já teve uma média de 3,15 mil, mas já considerando o ano inteiro, porque houve meses ali, por exemplo, mês de maio eu recebi R$7.000 de proventos. E aqui na parte de gráficos, eu consigo ver a evolução do meu patrimônio, ganho de capital, e aqui embaixo eu consigo ver a valorização que eu tive, por exemplo, desde o início, minha carteira se valorizou 125%. Isso considerando aqui desde agosto de 2020, eu consigo selecionar aqui os ativos, fazer comparação com outros índices, por exemplo, IDIV, IVVB11, e a gente consegue ver essa comparação. E a gente acabou vencendo aqui até mesmo o IVVB11. Aqui a rentabilidade, aqui o consolidado, e olha só a separação aqui por setores e empresas. Então veja que aquela parte de consolidador do AGF não é diferencial nenhum. A gente tem tudo isso aqui no Investidor 10, com mais detalhamento inclusive, e com preço mais acessível. Quando você clica aqui na aba Análise, a ferramenta também faz uma pequena análise aqui para
para você falando, ah, você tem muito Banco do Brasil, deveria diminuir, esse tipo de coisa. É só para te dar mais atenção ali, porque às vezes a gente acaba perdendo a mão. Aqui em lançamentos, são os últimos lançamentos que nós fizemos, tem a parte de imposto de renda, tem a integração via B3, assim como o Investidor 10, e nós temos aqui a versão Pro, que aí é onde você tem as ferramentas na versão paga, porque nós temos ali o Investidor 10, a versão gratuita, que você já consegue consolidar a carteira com algumas restrições. E aqui no Investidor 10 Pro, você tem o ranking do Graham, então você vai ter ali preço justo do Graham, por exemplo. Então você não vai precisar ficar calculando preço justo pelo método do Graham, que você já vai ter isso aqui pronto. Você vai ter agenda de dividendos, vai ter também o ranking do Bazin. Então, às vezes você não quer ficar calculando preço teto nem preço justo, você tem tanto o Bazin quanto o Graham. Você tem relatórios de análise também, tem carteiras recomendadas, mas cuidado, carteira recomendada, eu prefiro que você não vá por esse caminho. O Investidor 10 não é uma casa de análise também, então é preferível que você vislumbre o Investidor 10 como uma ferramenta para o investidor autônomo. Você tem os cursos aqui também, e algo interessante do Investidor 10 é o seguinte: eu consigo ter mais de uma carteira dentro do meu Investidor 10 Pro, então eu não preciso ter uma carteira só. Por exemplo, eu tenho aqui a minha carteira de Small Caps para os membros do canal, ou a carteira de fundos imobiliários, e eu não preciso fazer uma nova conta, não. Eu consigo consolidar várias carteiras fazendo uma separação se eu quiser. Isso é muito legal aqui no Investidor 10. Ainda aqui no Investidor 10 eu tenho uma série de abinhas aqui na planilha. Então eu tenho colunas aqui que vão te ajudar na análise da carteira, Dividend Yield on Cost, a nota que você pode atribuir, a quantidade ideal de ações na sua carteira, tudo de maneira meramente indicativa, você não é obrigado a seguir isso. E ainda você faz a separação aqui por classes de ativos, algo que você não vai ter no AGF+, porque lá só tem ações. E aqui o que nós temos de ferramentas no Investidor 10? Primeiro que eu posso selecionar aqui uma ação e eu vou ter aqui análise dos indicadores. Na AGF+, você também tem aqui indicadores se eu selecionar uma ação. Por exemplo, vou clicar aqui em BB Seguridade. Eu tenho aqui Dividend Yield on Cost, preço teto, alguns outros indicadores e informações, mais indicadores da análise fundamentalista, você tem aqui com mais clareza no Investidor 10. Você tem como selecionar aqui o gráfico cotação ajustada ou cotação padrão, sem ajustar pelos dividendos. Isso você não tem na outra ferramenta. Eu posso selecionar os últimos 10 anos, mas aí eu preciso estar com a assinatura do Investidor Pro. Aqui o que eu consigo? Eu consigo alterar a quantidade de anos, 6 meses, 1 ano, 10 anos. E eu consigo alterar aqui o valor. Ah, se eu tivesse investido, sei lá, 10 mil reais em Petrobras nos últimos anos, quanto que eu teria? Teria 67 mil, como diz aqui a simulação. E aqui embaixo eu tenho o preço justo pela fórmula do Graham, e aí você precisa da assinatura. Você pode clicar aqui para o ranking. Aqui embaixo você tem gráfico de cotação e lucro. Lembra que, no geral, a cotação ela segue o lucro no longo prazo? Isso aqui te dá um direcionamento. Não que você vai ter que tomar uma decisão de investimento só com base nisso. Obviamente que você tem que avaliar outros fatores. Aqui embaixo você tem informações de resultados trimestrais, balanço patrimonial. Então você tem várias informações aqui. Além de tudo, agora você tem uma seção de notícias no Investidor 10. De tal modo que você consegue avaliar as notícias do mercado aqui com facilidade. Diversas matérias interessantes aqui. Uma nova ferramenta que eles lançaram que eu gostei bastante é a ferramenta Fatos Relevantes e Comunicados. De tal modo que você nem precisa mais ficar procurando. Claro que se você quiser selecionar uma empresa à sua carteira, por exemplo, Vale, eu posso fazer isso e eu vou ter os últimos fatos relevantes da Vale. Mas se não, eu posso deixar em aberto aqui, como qualquer empresa. Então, o último fato que foi rastreado aqui é da Raizen. Eu clico aqui e eu acabo sendo direcionado aqui para um comunicado sobre transação entre partes relacionadas. Então, não vai pegar só fatos relevantes, mas qualquer documento que tenha sido enviado para a CVM. Isso vai facilitar para que você não tenha que ficar indo para o site de relações com investidores da sua empresa, procurar o que teve de evento importante em relação à sua empresa. E ainda você tem na parte de fundos imobiliários também, não apenas ações. Você tem agenda de dividendos, diversos rankings, você tem lista de small caps, próximos IPOs, uma série de ferramentas. Você tem o comparador de ações, que você consegue comparar ações aqui, isso é muito legal. Na parte de fundos imobiliários, você tem aqui uma série de possibilidades, vários índices de mercado, você tem o IFIX aqui, a aba internacional, caso você queira investir em BDRs, estoques. Aqui quando você clica em mais tem outras ferramentas, tem até mesmo startups, investimentos alternativos, você tem uma série de ferramentas aqui que só tem aqui, você não vai conseguir encontrar no AGF+. E aqui em mais, existem algumas ferramentas
interessantes. Por exemplo, as calculadoras. Você consegue ter aqui uma calculadora de juros compostos, juros simples, calculadora do primeiro milhão e até mesmo de porcentagem. E aí, quando eu clico em uma ação na minha carteira, por exemplo, eu consigo vir aqui na seção de indicadores da análise fundamentalista e eu consigo fazer comparativos. Por exemplo, comparativos por setor. E aí eu vou ter aqui o quê? Uma comparação com o próprio setor financeiro, porque o Banco do Brasil está no setor financeiro. E veja, quer dizer o quê? Nesse caso aqui do indicador preço sobre valor patrimonial, que o setor está praticando 0,96, de tal modo que o Banco do Brasil estaria um pouquinho acima, segundo essa comparação. Dividend yield do setor, 1,66, Banco do Brasil, 8,11. E é sempre ideal, na análise de indicadores da análise fundamentalista, fazer uma comparação relativa com o próprio setor. Pares setoriais. Você não pode chegar aqui e utilizar um outro setor para comparar indicadores. Não constitui uma técnica adequada. E aqui, para quem investe em fundos imobiliários, você tem algumas ferramentas bacanas. Por exemplo, vou aqui para baixo, no XPLG11, na parte de simulador Magic Number, em que ele vai te dar quantas cotas você precisaria comprar para que, com apenas o rendimento das cotas, você conseguisse comprar uma nova cota. E assim sucessivamente, sem precisar fazer novos aportes naquele fundo imobiliário. Então isso aqui facilita a tua vida também e você só tem aqui no Investidor 10. Em questão de comunidade, o Investidor 10 não tem tanto, só tem aqui uma abinha de discussão, você tem aqui alguns comentários, mas não se compara à comunidade do AGF, então em termos de comunidade, o AGF vence. E esse é o diferencial, como eu falei para vocês. Só que o bacana é que no Investidor 10 você tem agenda de dividendos, não só de ações, mas também de fundos imobiliários e estoques. Eu quero saber aqui a agenda de dividendo de uma companhia no exterior. Eu tenho aqui PepsiCo, por exemplo, aqui em março. Então você tem esse diferencial aqui. E um outro diferencial que antes o AGF mais tinha em face do Investidor 10 era o aplicativo para celular. Antes o Investidor 10 não tinha. Agora isso não acontece mais, porque tanto a AGF quanto o Investidor 10 possuem o seu próprio aplicativo. Só mais um detalhe aqui envolvendo fundos imobiliários. Aqui no Investidor 10 você tem como comparar com outros fundos. Então você consegue aqui comparar fundos imobiliários. Aqui embaixo você consegue saber a média por tipo e segmento. Consigo fazer aqui essas comparações via filtros. Aqui embaixo ele já te dá um comparativo de indicadores de fundos imobiliários do mesmo segmento, aqui seria o segmento logístico. Aqui embaixo ele vai te dar agora os comunicados do próprio fundo, olha só que interessante, só clicar você vai ser direcionado, isso facilita a tua vida, não precisa ir lá no site do HGLG buscar essas informações. Por conta disso tudo, eu particularmente venho utilizando muito mais o Investidor 10, exceto na parte de imposto de renda, que eu acabo não utilizando nessa parte aqui de imposto de renda, nem no AGF+. Eu acabo utilizando o aplicativo da Grana, que é um aplicativo gratuito, mas tem uma versão paga que faz com que você possa fazer a declaração anual do seu imposto de renda em apenas 5 minutos. Caso você tenha interesse em conhecer o Grana, deixa o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, só da parte do imposto de renda. Bom, depois que nós fizemos esse comparativo, eu não vou ficar em cima do muro e vou te dizer o que eu recomendaria hoje. Eu recomendaria o Investidor 10. Esse é meu veredito final. Por quê? Parece óbvio. Primeiro, você tem uma barreira de entrada menor, um preço muito inferior. A AGF+, você vai pagar quanto? Pelo menos R$ 70 por mês. Já no Investidor 10, R$ 20 por mês. Em relação a custo-benefício, o Investidor 10 vai te trazer uma série de ferramentas que vai auxiliar muito o investidor que está começando ou aquele que está até mesmo em níveis mais intermediário ou avançado. Enquanto que o AGF+, tem ferramentas ali, com exceção do simulador histórico, que já existem em outras plataformas, outros sites. E ainda há limitação aqui no AGF+, apenas a respeito das ações brasileiras, o que é complicado, porque a maioria dos investidores preferem diversificar o seu patrimônio. Aí a pessoa vai ser obrigada a assinar tanto o AGF+, quanto o Investidor 10. Muitas vezes ela quer só ter uma plataforma para consolidar tudo a sua carteira. Não quer ficar ali fazendo várias assinaturas, nem sabe onde tem a assinatura. Aí muitas vezes você está pagando um dinheiro que você nem sabe para onde está indo, você não está usando, isso é muito ruim. A simplificação significa a concentração em uma plataforma só que seja completa. Claro, desde que isso seja possível. Agora, se você busca uma comunidade, e eu particularmente não busco uma comunidade, aí você tem o AGF+. Só que você vai ter que pagar muito mais para isso, porque se você tem um poder aquisitivo menor, investe menos, não vale a pena pensar numa comunidade nesse preço nesse momento. Sendo que vale ressaltar que o AGF+, não inova tanto, está um pouco limitado com as ferramentas ali dentro, enquanto que o Investidor 10 sempre traz alguma novidade ou
outra. Eles estão pensando, por exemplo, em trazer o índice preço-lucro do Ibovespa, que é uma ferramenta muito legal. Então sempre estão tentando ali melhorar e não aumentam o preço. Isso é muito legal. Por isso, para a maioria esmagadora dos investidores, eu recomendaria o Investidor 10. Ela para mim é muito melhor pelo preço mais número de ferramentas. Agora, se você quer uma comunidade que vai analisar, vai ali bater papo com você, aí você tem o AGF+. E já deixa aqui nos comentários, claro, é só minha opinião, é só minha sugestão, você não precisa seguir, você pode seguir outras opiniões, mas já deixa aqui nos comentários qual você utiliza, qual você prefere e por quê, até para que você possa esclarecer a dúvida de alguns. Às vezes a pessoa fala, eu assino uma, mas por que o outro assina outra? Você pode ajudar o pessoal colocando aqui nos comentários e até dando sugestão de um outro vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirar Invest. Até o próximo vídeo. Fui!